Boa noite a todos. Creio que o privilégio é tanto meu quanto da Juliana. Esse ano completamos 15 anos de casados, temos 2 filhos, o Lucas caminhando para 11 anos, o Tiago com 9 anos. Temos servido a Deus ali na Palavra da Vida, Seminário Palavra da Vida, já há 11 anos também, e ministrando no contexto do CTL ali na IBCU, em Campinas, já há pelo menos uns 5 ou 6 anos, 8 anos, Carlinhos, há 8 anos então eu faço parte ali do CTL, intercalando alguns módulos, alguns anos, e desde quando o pastor Oswaldo entrou em contato, a possibilidade de estar aqui com vocês, para mim particularmente foi um privilégio muito grande. Quando o Eusébio falava e abria aqui o nosso momento juntos, ele falou da oportunidade de estarmos celebrando, repensando e investindo nesta instituição chamada casamento. E é interessante que a nossa época ela não gosta de instituições, seja o governo, seja a própria ideia da igreja, e inclusive a família ou mesmo o casamento, onde há uma busca pela rejeição ou até mesmo a fuga da formalidade da instituição que nós conhecemos como casamento. Parece que tem crescido assustadoramente o número de pessoas que se juntam sem aquilo que alguns do passado chamariam de papel passado. Lembra dessa expressão? Que hoje a geração mais nova simplesmente não sabe o que é isso, porque hoje caiu em desuso a ideia de uma instituição, quanto mais em uma instituição que segue uma formalidade. Infelizmente, isso tem sido trocado pela individualidade, tem sido trocado por aquele desejo desenfreado de cada um buscar o seu próprio interesse, e infelizmente aquilo que nós temos hoje, até mesmo dentro do casamento, é muito mais um individualismo, o que eu quero chamar nesse momento de uma certa privatização da vida, onde cada um, embora vivendo dentro de um mesmo lar, vivendo debaixo de um mesmo teto, na verdade privatiza as várias áreas da sua vida, os muitos âmbitos da sua vida, onde cada um tem o seu trabalho, onde cada um talvez tenha a sua conta bancária, onde cada um tem o seu carro, onde cada um tem a sua agenda, onde cada um tem a sua rotina, e até aquele exato momento em que eles se separam e agora cada um tem a sua vida, porque cada um está em busca da sua própria felicidade. Algo que eu repetirei várias vezes ao longo desse final de semana é que o casamento é uma instituição, é um ambiente, uma relação composta por 2 indivíduos. No entanto, uma relação ou um ambiente onde não há espaço para o individualismo. Somos 2 indivíduos. Quando eu me casei com a Juliana, eu não deixei de ser o Helder, ela não deixou de ser a Juliana, eu não deixei de ter a minha bagagem, a minha herança de vida, tudo aquilo que de alguma forma fez parte da formação do meu caráter, do meu ser, das minhas preferências, dos meus interesses, tanto quanto a Juliana não perdeu isso. Mas da noite para o dia, nós nos vimos debaixo de um mesmo ambiente, vivenciando uma mesma realidade, onde agora nós não mais partilhamos apenas dessas individualidades, mas conjuntamente estamos construindo uma vida a 2. E é exatamente neste ponto em que os problemas, as tensões começam a surgir. Apenas algumas estatísticas, embora, infelizmente, eu poderia, naquilo que eu tenho compilado, passar a noite toda, citando algumas delas aqui para vocês. 1 em cada 4 casais se arrepende do casamento. Curso nos Estados Unidos ensina casais a se divorciarem. Lembro de ter visto um outdoor muito grande de um escritório de advocacia nos Estados Unidos, com um homem e uma mulher, o homem todo sarado, bombado, a mulher de biquíni, aparentemente uma mulher muito bonita, e a chamada do outdoor era basicamente o seguinte: divorcie-se, a vida é breve. Vai curtir a tua vida sozinho, porque esse negócio de viver a 2 tem dado muito trabalho. Quem já teve essa sensação? Quem já escutou isso, por exemplo, no ambiente de trabalho? Talvez não no seu próprio casamento, mas na sua família maior ou nos seus círculos de relacionamentos. Que é extremamente desgastante conduzir uma vida a 2. Brasileiros comem em frente à televisão e normalmente sem a família.
Cresce cada vez mais o número de brasileiros que levam para casa trabalhos das empresas, como que entendendo que a casa é uma sequência do seu escritório. E tristemente, esses são alguns fatores que têm contribuído assustadoramente para que aquele ambiente onde dois indivíduos decidiram viver conjuntamente, agora cada um buscará simplesmente o seu próprio interesse, a sua própria vida, e aí é o que eu te diria, é questão de tempo para que esse casal se divorcie. Em 2008, pela primeira vez na história, isso é relato, isso é estatística dos cartórios do Brasil, pela primeira vez na história o número de divórcios superou o número de casamentos no estado de São Paulo. Com a desburocratização do divórcio, parece que essa tendência caminhará cada vez mais agressivamente contra o próprio casamento. Meu momento hoje à noite com vocês não é especificamente sobre o divórcio. Quero sim separar um momento para lidarmos um pouquinho com a perspectiva divina, a perspectiva bíblica, tanto quanto para o evitar, quanto para o tratar de situações como essas, no entanto, no domingo pela manhã. Lembro de ter visto uma reportagem, uma entrevista de um filósofo no Brasil, fazendo uma pequena análise sobre a construção das casas no Brasil. Os projetos de arquitetura das casas, onde antigamente, quando se pensava na casa, nos cômodos, ou na composição dos cômodos, aquela que era chamada sala de estar, ou sala de convivência, me ajudem, quando se pensava na composição, ou no layout ali da sala, para onde os sofás eram virados, uns para os outros, porque era uma sala de convivência, onde pessoas, no caso a família, o casal, queriam partilhar a vida a dois, ou a vida da família maior. Me ajudem. Para onde hoje os sofás são virados? Para a televisão. Não sou contra a televisão, meu propósito não é de nenhuma forma, lidar com isso aqui, mas parece que aquele ambiente, ou aquele momento em que nós cultivávamos a vida a dois, nós temos agora entregado aquilo que desfavorece o que eu quero chamar de hoje a essência do casamento, que é a unidade, e no caso do casamento, a unidade em meio à diversidade. Dois indivíduos distintos, mas debaixo de um mesmo propósito. Deveria ser, debaixo de um mesmo momento, cultivando essa unidade. Essa é a essência do casamento. Quero trabalhar ao longo do final de semana as 3 palavras que me foram dadas como tema: essência, segredo e poder. E você que está, talvez pela primeira vez, no contexto de um retiro de casais, ouvindo falar da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é aquilo que cremos ter o fundamento de uma vida válida ou digna, o meu desafio com vocês será buscar de Deus, aquele que originou esse projeto chamado casamento, e que lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24 e 25, diz que por isso deixa homem, pai e mãe e se une à sua mulher. É desse pressuposto que eu parto, de Deus como aquele que instituiu, Deus aquele que fundamentou, Deus aquele, portanto, que legou sentido ao casamento. Como o pastor Oswaldo falou, talvez um sentido que muitos de vocês já perderam, muitos de vocês já se desenganaram, se desiludiram, e o meu pedido a Deus é que de alguma forma Ele te encontre nesse final de semana. Restaure sua perspectiva, restaure sua motivação, restaure aquilo que veremos hoje à noite, essa unidade em meio à diversidade. Quero me valer de uma passagem do apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 1 e 2, você que não trouxe a Bíblia, você pode acompanhar aqui comigo, ou de repente se ajuntar com alguém ao seu lado. Eu estou usando a nova versão internacional. Filipenses capítulo 2, versículo 1 e 2. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Tendo o mesmo modo de pensar,
o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. É interessante que Paulo aí começa justamente com uma condicional, né? Se por estarmos em Cristo, mas aqui a ideia não é colocar em dúvida, pelo contrário, a partir desse pressuposto, por termos tudo isso, por termos motivações legítimas, por termos exortações ou incentivos no verdadeiro amor, por termos comunhão uns com os outros, ou partilharmos da vida conjunta uns com os outros, por causa do Espírito, uma profunda afeição e compaixão, ou seja, partindo desses pressupostos, existe aqui no versículo 2 uma série de princípios que de alguma forma nortearão esse processo de desenvolvermos unidade, ou companheirismo, ou comunhão entre pessoas, no nosso caso, entre casais, ou entre cônjuges, marido e esposa. Interessante, 4 palavras, uma expressão que aparece 4 vezes aí no versículo 2, que ele fala, mesma alegria, mesmo modo de pensar, ou mesmo amor, mesmo espírito e mesma atitude. Então o foco aqui é justamente esse partilhar de alguma coisa que nos une, que nos liga e não nos separa. Pelo contrário, nos torna intrinsecamente ligados, essencialmente pertencentes um ao outro. O que nós vemos na Bíblia é que casamento é uma relação de mútua pertinência, onde eu pertenço à minha esposa e ela me pertence. No entanto, por causa da nossa própria natureza, contrário ao outro, averso ao outro, é que justamente temos que nos relembrar do porquê Deus um dia juntou homem e mulher e os colocou debaixo de uma mesma instituição. E é isso daqui que nós caminharemos nesse versículo 2, 4 princípios que lá para aquele contexto de Filipenses era muito pertinente. Só para você entender o porquê Paulo está escrevendo isso, Filipos era uma cidade extremamente importante no Império Romano, foi fundada no século IV a.C., portanto era uma colônia romana, era a cidade de ligação entre a Ásia e a Europa. Diversidade cultural, diversidade religiosa, diversidade em alguma medida filosófica, diversidade de diversas heranças ali, provenientes de muitos lugares, mas todos dentro de uma mesma cidade, no caso aqui dentro de uma mesma igreja. Então potencialmente, absolutamente todo necessário para dar errado. Você já percebeu que o diferente nos incomoda? Que o diferente nos testa, nos desafia, porque é justamente na presença do diferente que temos que aprender a ceder. É na presença do diferente que temos que aprender a partilhar de nós para assimilar o outro. E é nesse contexto onde possivelmente 2 mulheres, que Paulo dirá lá no capítulo 4, Evódia e Sintique, vivendo dificuldades de relacionamento, opiniões contrárias e que talvez estivessem polarizando a situação na igreja, que Paulo vai dizer, pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma com a mesma atitude. E é interessante que quando ele fala, tenham o mesmo pensamento ou o mesmo modo de pensar, a expressão pensar aqui, ela dá a ideia de uma disposição mental. É alguma coisa que preenche a minha mente, tanto quanto define aquilo em busca de que eu estou na minha vida. E que, portanto, aquilo fica latejando. É o que compõe a minha opinião, é aquilo que compõe algum tipo de aspiração que eu tenho na vida. E o que Paulo está dizendo é que na diversidade do ser, quando nós partimos do pressuposto da comunhão, da unidade no casamento, eu devo pensar de uma mesma forma que a minha esposa. Agora, já percebeu que casamento potencialmente é o lugar onde não queremos pensar conjuntamente? Por exemplo, quando nós vamos definir a agenda do casamento, não no momento do casamento, mas da semana, como é que nós afinaremos ou chocaremos as agendas do casal para que em alguma medida eles tenham tempo juntos, marido e esposa? Por exemplo, sabe aquele momento em que nós temos que discutir prioridades e gastos financeiros? E aquelas muitas discussões que surgem? Lá em casa, eu e a Juliana, a gente chegou a um acordo muito simples. Ela vai sair às compras, dou R$10, peço a notinha e R$5 de troco.
e falo, pode gastar à vontade. Um dia ela pega o microfone e vem falar a verdade para vocês. Sabe, questão de gasto financeiro, questão de planejamento de férias, questão de trato da família do outro, a família maior, opiniões que se desenvolvem a respeito disso. Parece que nós temos, na verdade, à nossa disposição o pensar contrário, não é verdade? Não é difícil pensar a mesma coisa que o cônjuge? Às vezes a esposa, a mulher, acha que piscando ela comunica, né? Aí quando o piscar não funciona, ela belisca. E aí ela acha que ele não entendeu, então ela belisca mais forte. Ela acha que se beliscar mais forte, ele vai atender. Queridos, muitas vezes nós não temos o mesmo pensamento por um simples motivo. Nós não passamos tempo suficiente um com o outro para partilharmos dos mesmos pressupostos, para partilharmos dos mesmos interesses, para partilharmos dos mesmos motivos que devem ficar latejando nas nossas mentes e corações, porque é exatamente essa palavra que Paulo usa, é alguma coisa que fica latejando na mente, é uma mesma convicção. Eu creio que o desafio hoje que nós temos no contexto do casamento, por causa dessa diversidade de bagagem, essa diversidade de interesses, é podermos conjuntamente caminhar numa mesma direção. Concorda comigo? No casamento há espaço para a individualidade, mas não há espaço para o individualismo. Cada um apontando para um lado diferente. Meu tempo agora à noite é bem reduzido, então eu quero correr aqui na sequência do texto. Então tenham o mesmo modo de pensar. Segunda palavra que Paulo utiliza aí é tenham um mesmo amor, e é interessante que a expressão amor utilizada aqui por Paulo, ela tem um significado todo especial, porque na cultura grega antiga, que foi exatamente a partir da qual Paulo escreveu, se valendo da língua grega, a palavra amor ela tinha vários usos, e na verdade existiam várias palavras para amor. Existia um amor que era mais ligado à sociedade entre pessoas, como que um tipo de filiação ou um tipo de sociedade. Existia uma palavra amor que, embora não desse tanto a conotação de amor, mas ela foi usada assim, é de uma paixão um pouco mais do corpo, ou algum desejo proibido que se tem por algo ou por alguém. Mas existe uma outra palavra, que é exatamente essa que Paulo usa, que dá a ideia de um amor sacrificial. É um amor abnegado, um amor outrocêntrico. É um amor que sai do seu mundinho e se envolve com o mundinho do outro, porque na verdade o outro é o objeto do seu amor. Não é o seu próprio interesse. Não é aquele amor egoísta que infelizmente a nossa cultura, a nossa mentalidade tem cultivado do querer trazer para si os benefícios de um relacionamento. Você já percebeu que hoje usa-se pessoas, ama-se coisas, quando na verdade deveríamos amar pessoas e usar coisas? Porque isso é amor. Nós não amamos coisas, nós amamos pessoas. Porque amor, ele é necessariamente mútuo e recíproco. Porque a palavra que Paulo usa, interessantemente, é exatamente a mesma utilizada por João, capítulo 3, versículo 16, que nós bem conhecemos o versículo. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então perceba que o amor que eu tenho que amar minha esposa e ela a mim é exatamente o mesmo amor que Deus me amou quando enviou Jesus Cristo, o seu único Filho, para morrer na cruz e perdoar os meus pecados. E se você tem dúvidas que você é pecador, ou que você luta com alguma tendência à prática do mal, de alguma forma teremos a oportunidade de nesse final de semana refletir um pouquinho nisso. Creio que uma das demonstrações é que a tua presença aqui mostra que você entende que você precisa de ajuda. E que nenhum de nós partilha de um casamento perfeito o suficiente para nos colocar numa torre de marfim ou no mosteiro, como que declarando para o mundo que estamos imunes a toda essa selvageria que nós enfrentamos, do individualismo, do egoísmo, do orgulho, do materialismo e por aí vai.
Então perceba que o desafio que eu tenho no meu casamento é justamente de um amor em que eu me envolvo com a minha esposa pelo real interesse que eu tenho por ela, nos sentimentos dela, nas afeições dela, nos desejos dela. Não aquele amor interesseiro, como, por exemplo, Rita Lee, uma música impressionante, numa perspectiva não divina ou não eterna do amor e do sexo. Rita Lee cantou muito bem. Quando, por exemplo, ela diz, eu quero ler só um pedacinho da música: amor é cristão, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. Por que essa dicotomia? Se amor numa perspectiva bíblica envolve aspectos sentimentais, físicos e também espirituais. Porque parece que na nossa mente amor é alguma coisa reclusa a alguns âmbitos mais sacros da nossa vida, mais santos, totalmente oposto à profanação daquilo que nós vivemos no dia a dia. Quando na verdade o amor é o que eu chamaria de a linha mestra que perpassa cada uma das nossas atitudes para com os nossos cônjuges. É quando eu penso de que maneira o que eu sou, o que eu tenho, o que eu faço, expressará a Juliana o compromisso que eu assumi com ela. E aqui eu vou contrariar a tendência masculina de lembrar da data do casamento, no dia 6 de fevereiro de 1999. Aquele foi o dia que marcou o momento em que não apenas numa jura de amor diante de pessoas, eu disse que eu amaria na alegria, na tristeza, na riqueza ou na pobreza, mas você já percebeu que esses já não são mais os votos de amor? Como infelizmente muito bem escreveu Stephen Kanitz, no articulista da Folha de São Paulo, páginas amarelas de alguns anos atrás. Hoje o casamento não passa de um contrato social, não de amor, mas do que acontecerá com os bens quando nos separarmos. Quero falar um pouquinho mais sobre isso no domingo pela manhã. Mas veja que aqui a preocupação de Paulo é sim um amor que sai do seu mundinho e se envolve com o mundinho do outro. Em que você, esposa, sai do seu mundo e se envolve com o mundo do seu marido e vice-versa. É interessante que a palavra seguinte complementa essa ideia quando Paulo fala que nós devemos ter o mesmo amor em um só espírito, ou uma outra expressão que poderia ser traduzida é unidos de alma. É uma unidade de alma ou um mesmo espírito que é resultante de um amor, como eu o trato, é um amor que envolve decisão, é um amor que envolve sentimento, é um amor que envolve atitude. Decisão, porque eu decidi amar a minha esposa, independente de ser favorável ou não à situação em que eu a amo. É um sentimento, porque ele cresce, ele é passível de cultivo, ele é passível de investimento. É aquele, lembra quando você conheceu o seu marido ou sua esposa, e aquelas borboletinhas no estômago? Parece que nós deixamos de cultivar e demos prontamente espaço para o ronco. É um amor que é sentimento, que vai cultivar a borboletinha de volta. E amor também é atitude, que eu quero falar sobre ela daqui a pouquinho. Terceira palavra aí, fala que devemos ter um só espírito ou uma unidade de alma. É interessante que essa palavra usada por Paulo, ela quer dizer harmoniosos. A figura que ele tem em mente aqui é uma sinfonia, é uma orquestra, em que, embora haja uma diversidade de instrumentos, uma diversidade de vozes, tudo e todos estão exatamente na mesma nota. Eu acho que por eu não ter a habilidade da música, eu furei essa fila, ou eu saí realmente fora dela, eu admiro muito o pessoal da música. Vários instrumentos, todos eles acordinentes, ou unanimemente,
na mesma nota. Nós só percebemos a dissonância quando um dos instrumentos está fora. E quando o Eusébio falou, vamos bater palma, eu fiquei quietinho na minha. Porque eu não sei bater palma e cantar ao mesmo tempo. Tem mais alguém nessa condição aqui? Eu creio que um dia conquistaremos o mundo. Eu não tenho ritmo, eu não tenho harmonia. Se eu for bater palma enquanto eu canto, em alguma medida, quando você estiver abrindo a palma, eu estou fechando. Porque está fora. Está entendendo? É exatamente isso que Paulo está dizendo. Na verdade, o oposto. Quando há comunhão, quando há unidade, há harmonia na diversidade. Pensamos diferentes. Interessante que lá os alunos, no seminário, nós literalmente pastoreamos muitos deles. Os alunos perguntam assim para mim e para a Juliana, vocês brigam muito? Eu falo, se por brigar você quer dizer gritar, ser agressivo, não, nós não brigamos. Agora, se por brigar, o teu conceito quer dizer discutir, sim, a gente discute muito opiniões, somos diferentes. Ela é mulher, isso quer dizer muita coisa. Eu vou ter que me cuidar aqui. Eu sou homem, olha a diversidade. Como eu falei, bagagens e heranças totalmente distintas, não é verdade? Então não temos como ter exatamente o mesmo pensamento. Mas quando nós cedemos, o que é que nós estamos fazendo? Harmoniosamente, batendo a palma no exato momento da música que Deus está tocando a nosso favor. Isso é harmonia. É sentir o que o outro sente. É aquilo que Paulo dirá em outro lugar, Romanos capítulo 12, é chorar quando ela chora. É me alegrar quando ela se alegra. Queridos, casamento não é competição. Casamento é cooperação. Casamento não é igual ao jogo de tênis, em que um quer dar uma pancada mais forte do que o outro, para jogar a bolinha no lugar que o outro não pode pegar. Casamento talvez seria mais comparado a um jogo de vôlei, onde justamente por causa da equipe, da cooperação dos personagens, há um mútuo investimento a favor de um objetivo único. Essa é a ideia de harmonia, ou unidos de alma, ou em um só espírito. Porque a palavra final que Paulo usa, aí no versículo 2, é e uma só atitude ou um mesmo pensamento, dependendo da versão que você está utilizando, ou mesmo sentimento. Mas sabe o que é curioso aqui? É que ele usa uma mesma palavra nesse versículo duas vezes. A primeira vez ela foi traduzida por pensamento. A segunda vez ela foi traduzida por atitude, e a compreensão é fácil. Por que a mesma palavra duas vezes? Lembra que eu disse que a ideia de pensar ou pensamento é disposição mental? Depois de você predispor a sua mente, conjuntamente com teu cônjuge, a uma mesma direção, sob o mesmo amor, na harmonia, o resultado lógico será qual? Uma atitude compatível conjuntamente. Agiremos de forma conjunta. Não é cada um para um lado. Agora, se nós falharmos lá em cima, invariavelmente falharemos lá embaixo. Por que que casais se divorciam? Eles não se divorciam quando eles, entre aspas, descobriram que o amor acabou. Eles se divorciam quando eles deixaram de pensar a mesma coisa, quando eles deixaram de ter o mesmo amor, quando eles deixaram de ter harmonia entre si. E que, portanto, pela falta desses elementos, a atitude resultante será qual? Cada um caminhando para o outro lado. Então veja que comunhão desafia não apenas o eu ceder, mas desafia as minhas convicções. Desafia o que eu penso da minha esposa, ela de mim, e nós dois, do porquê Deus nos juntou. Essa palavra ela poderia dar a ideia, mesma atitude, resultante de uma mesma convicção, ou de um mesmo conteúdo mental. Que no nosso caso, e é exatamente isso que eu vou defender no final de semana todo, é que o conteúdo sólido, o único crível, capaz de nos dar um casamento válido e digno de ser vivido, é exatamente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.
Porque a parte dela não há qualquer fundamento sólido, válido ou passível da minha credulidade. Porque serão simplesmente conteúdos necessariamente humanistas, egoístas e, portanto, fadados à ruína. Deus é o fundamento. E é sobre isso que eu quero falar amanhã pela manhã. Onde Deus é o fundamento primeiro do casamento. E a sua palavra, a Bíblia Sagrada, o conteúdo pelo qual e a partir do qual eu viverei o meu casamento. A essência do casamento é exatamente essa: a unidade em meio à diversidade. De que forma? Tendo o mesmo pensamento, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma ou em harmonia, e por fim, numa mesma atitude. Para não acontecer como certa vez aconteceu com 2 crianças, 3 na verdade, que eu e a Juliana presenciamos enquanto caminhávamos. 2 meninos, mais ou menos 10 anos de idade, se chutando, um jogando pedra no outro, xingando um ao outro, e uma menininha um pouquinho mais à frente, que de vez em quando virava para trás e dizia o seguinte: ei, parem de brigar, vocês parecem marido e mulher. Parem de brigar, vocês parecem marido e mulher. Creio que estamos aqui não para sermos caracterizados por isso. Feche sua cabeça, feche seus olhos. Quero pedir então que Deus nos abençoe nesse desafio. E talvez para alguns de vocês, esse final de semana será a retomada da comunhão com o cônjuge. A retomada do não apenas estar no mesmo livro, mas na mesma página, na mesma linha. Deus, eu quero pedir ao Senhor por todos esses casais. Primeiramente, que o Senhor nos dê um final de semana muito proveitoso, de muita alegria, de muito amor, de muito romance, mas também de muita comunhão, do estarmos juntos a despeito das circunstâncias. Peço por cada casamento, para que o Senhor guie e abençoe, como exatamente o Senhor quer fazer, pois é em nome de Jesus, aquele que morreu demonstrando o seu amor por nós, que nós oramos, agora e sempre. Amém.